Quero cumprimentar o presidente Pedro Danelli, os demais colegas vereadores que nesse momento estão nos prestigiando na sessão e os demais que posteriormente estarão ingressando aqui na Câmara de Vereadores, telespectadores do canal 16 que nos assistem nesse momento, a nossa imprensa local que acompanha semanalmente as nossas sessões. Caros colegas vereadores, esse é o nosso primeiro grande expediente de 2018, pela qual, antes de tratarmos das ações vinculadas ao nosso gabinete, e a que diz respeito também às melhorias e o que também precisa ser melhorado com a nossa cidade de Passo Fundo, queremos destacar, eu acho que com todos os vereadores foi assim, vereador Matheus, vereador Eloy, e destacar e comentar também para a comunidade que somos cobrados não somente no nosso dia a dia como legisladores, mas também no que diz respeito a nível estadual e a nível federal, vereador Alex, nas ruas da nossa cidade, nos bairros, nos supermercados, enfim, em qualquer ambiente que encontram os vereadores, representantes do povo aqui da nossa cidade de Passo Fundo, nos comentam essa questão mais especificamente no que diz respeito à prisão do ex-presidente Lula. Isso nos questiona muito, a gente que está no dia a dia, no comércio, nas instituições de ensino dando aula, nos cobram muito para a gente ter um posicionamento, que de fato já tivemos um posicionamento no que diz respeito quando foi protocolado aquela moção do nosso nobre colega Renato Tchecker, com relação à vinda da caravana do ex-presidente aqui da nossa cidade, e eu, juntamente com alguns outros colegas vereadores, nos manifestamos a favor, pelo menos, da vinda dele aqui na nossa cidade, até porque, do meu ponto de vista, de modo em particular, não caracteriza roubo algum, não caracteriza ameaça alguma para a nossa população, mas volto a destacar para a comunidade, que muitas vezes sou questionado, vereador Saul, não sou a favor de roubalheira, não sou a favor de políticos corruptos, e também atualmente não estou ainda ligado, já fui ligado, mas não estou ligado mais à sigla do Partido dos Trabalhadores, que tem ainda algumas pessoas que por maldade ou por falta de informação ainda acabam nos julgando e nos colocando essa questão como se eu ainda fosse do Partido dos Trabalhadores. Passei um bom tempo nesta sigla, fiz bons amigos lá, deixei amigos lá, inimigos de repente, quem sabe. Agora, como em qualquer partido político, a gente sabe, vereador Ronaldo Rosa, tem as pessoas de boa índole, como também tem aquelas pessoas que simplesmente só estão ali para nos prejudicar ou para realmente denigrir a imagem do político. Mas então, refletindo e colocando novamente para a população de Passo Fundo, que há mais de um ano sou filiado agora no PSB, mas de fato não volto atrás no que diz respeito a essa questão, vereador Alex. E nós acompanhamos muito de perto essas últimas manifestações no que diz respeito a essa vinda ou não vinda, essa passagem ou não do ex-presidente pela nossa cidade de Passo Fundo, os outros movimentos contrários, os movimentos favoráveis. E, em resumo, nessa pauta em específica, vereador Fernando Rigon, nos deixa muito claro que unicamente, exclusivamente, é uma jogada política. E olha que não estou defendendo novamente políticos corruptos, que realmente têm que pagar pelos seus erros, como nós aqui. Agora, pelo que a gente vem observando, vereador Alex,
Eu faço referência à vossa pessoa, porque em alguns determinados momentos a gente pode até não concordar em alguns fatos. Mas eu posso dizer que na grande maioria a gente tem uma visão quase semelhante. Sobre esse episódio do ex-presidente Lula, eu só gostaria de dizer que ainda nesta semana ou no próximo mês, independente do dia e do horário, eu gostaria de ver e gostaria de ter a presença, por exemplo, de pessoas e políticos como Aécio Neves, como Michel Temer, Eduardo Cunha, enfim, realmente marcasse uma agenda em Passo Fundo, se a gente teria algumas movimentações também, como a gente acabou de observar, referendo-se ao ex-presidente Lula. Porque, de fato, a gente acompanhou em algumas dessas manifestações e todos foram unânimes em dizer que político bandido, político corrupto tem que ser preso, tem que pagar com as suas ações. Ótimo, concordo. Mas agora esse mesmo movimento que fizeram com o ex-presidente, de fato, não fariam com essas mesmas pessoas. É uma opinião particular minha. Algumas pessoas podem discordar. Mas é uma opinião particular deste vereador. Resumindo e concluindo, foi unicamente, exclusivamente, vereador Eloy, uma questão política para não deixar o ex-presidente vir a concorrer, se caso pudesse, se a lei também e a justiça não o prendesse antes das eleições. Porque, teoricamente, a gente nunca sabe uma eleição política, o que pode acontecer, mas ele seria com certeza um nome forte, querendo o povo brasileiro ou não. Dito isto, caros colegas vereadores, comunidade de Passo Fundo que nos acompanham nesse momento, quero trazer algumas ações que muitas pessoas nos assistem em suas residências, por muitas vezes não terem a oportunidade de se deslocarem até a Câmara de Vereadores, acompanham e muito o trabalho de nós vereadores na sua residência, na sua casa, à noite, através da TV Câmara, e vamos trazer algumas das nossas ações, o que já fizemos nesse período, o que pretendemos ainda fazer. E eu sempre, no nosso grande expediente, que a gente tem um espaço maior para poder usar essa tribuna, eu não deixo de tocar no que diz respeito à nossa educação, vereador Eloy. Como todos sabem, a gente trabalha na área da educação física como professor e a gente acompanha muitos projetos, muitas pautas da administração municipal relacionadas a esta pasta da educação, o que já vem sendo feito um excelente trabalho, mas sempre há algo para melhorar. Sempre há algo para melhorar. E a gente vem acompanhando principalmente o trabalho, o desenvolvimento, no que diz respeito à educação infantil, aonde a gente vem sugerindo desde o nosso primeiro mandato, e agora repetindo novamente, nesse segundo mandato, vereadores, a construção de novas EMEIs, de novas escolinhas de educação infantil, porque eu falo por mim, mas tenho certeza que com os colegas também, seguidamente nos seus gabinetes entram pais, entram mães, tios, tias, solicitando vagas para seus filhos, para seus netos. A demanda é grande. E precisamos sim a aquisição de novas escolas de educação infantil para a nossa cidade. A gente vem conversando seguidamente com o secretário Edmilson, toda a sua equipe da Secretaria de Educação. Quero cumprimentar nesse momento que ingressa aqui na Câmara de Vereadores o nosso amigo da Luz, presidente da Simpasso. Seja bem-vindo à nossa sessão. E dando seguimento à pauta da educação, que vocês, como liderança, sabem muito bem o que vem acontecendo, o que vocês já passaram, as lutas, as divergências, os desafetos, enfim. Professora,
Regina, também do CMP, seja muito bem-vinda à sessão, no nosso grande expediente. Estamos justamente conversando e falando dessa pasta, a pauta da educação, onde a gente vem destacando a construção de novas escolas de educação infantil. Temos também, trabalhando bastante, vereador Evandro Meirelles, para a ampliação daquelas que já estão atuantes. A gente sabe que tem muitas escolinhas com espaço físico pequeno, um difícil acesso, muitas vezes as professoras também, seu período, a sua coordenadoria pedagógica como um todo das escolinhas, desempenhando a sua função de maneira lúcida, de maneira bem transparente, e muitas vezes o espaço físico não colabora, algumas ações acabam não ajudando naquele momento, mas eu sempre falo, e repito, quantas vezes forem necessárias nessa tribuna, que o trabalho vem sendo bem feito por toda a direção de todas as EMEIs da nossa cidade. Agora, é claro que nem tudo está de uma totalidade, de uma maneira perfeita, mas a gente vai adequando pouco a pouco. Isso é um trabalho do Legislativo, através da Câmara de Vereadores, juntamente com o Executivo, onde a gente possa, sim, dar uma resposta imediata, não somente para a comunidade, mas a gente tem que ter olhos também para aquela mãe de família, que também trabalha, se forma, passa anos para uma formação, para poder trabalhar, ou numa escola municipal, ou numa escola estadual, enfim, mas também muitas vezes são deixadas de lado e acabam não sendo totalmente valorizadas como deveriam. Quero também destacar, dentro da educação, a gente trabalha, vereador Fernando, como a gente pode, muitas vezes com as armas que a gente tem. A gente, primeiramente, tem um respaldo da Secretaria Municipal de Educação, quando possível. A gente sabe que a demanda é grande, muitas vezes a gente tem o nosso êxito, às vezes a gente encontra dificuldades, mas abaixar a cabeça e deixar de lado a educação, a gente não pode, pelo menos eu em particular, a gente não pode virar as costas, virar a cara para essa pasta. E a gente sabe que muitas vezes a gente tem que ir atrás, pessoalmente falando, vereador Matheus, através de recursos para colaborar com a educação. A gente não pode unicamente, exclusivamente esperar somente do Executivo Municipal. A gente tem capacidade, a gente tem condições de ir atrás, procurar parcerias, procurar avanços para a educação, e a gente, como legisladores, não temos totalmente o poder em mãos. Mas agora, o que nos cabe e o que nos coloca aptos para realmente, de fato, lutar e ajudar novamente a instituição, as escolinhas de educação infantil e toda a equipe da coordenadoria pedagógica daquela escola, a gente tem como ajudar, e eu acredito que é só querer. Basta querer que a gente consegue, sim, trazer melhorias para a nossa educação num conjunto. Quero também destacar, vereador Saul, uma questão que a gente tem observado e estivemos participando, mudando um pouco de assunto. Estivemos participando na última quinta-feira, pela parte da tarde, o vereador Fernando Rigon estava presente, o vereador Márcio Patucci também estava presente. Me desculpe os colegas se não vou lembrar de todos, mas estivemos presentes na Brigada Militar, vereador Roberto Tozon, na última quinta-feira à tarde, com relação à questão da segurança pública da nossa cidade, aonde de fato estiveram presentes o prefeito municipal, Luciano Azevedo, esteve presente também o governador do estado, José Ivo Sartori, vereador Eloy Costa, para a entrega de novas viaturas para a nossa Brigada Militar. O que de fato, sim, vai ajudar a nossa comunidade, a gente sabe, todos os colegas e muitos sobem nessa tribuna para falar
da questão da segurança pública da nossa cidade, que, aliás, a Brigada Militar vem fazendo, sim, o seu papel, vereador Roberto Tozon. A gente, e muito. A gente não pode ignorar e dizer que não é feito nada. Obviamente, falta alguns detalhes, muitas vezes em função do Estado, vereador Matheus, que nos deixa numa situação, às vezes, com as mãos amarradas, mas nessa última quinta-feira, pelo que a gente pôde perceber, não vai resolver 100%. Não vai resolver 100%, não vamos vir aqui mentir que agora o problema da segurança pública de Passo Fundo será resolvido com essa chegada das 15 viaturas. Mas vai auxiliar e muito. Vai auxiliar e muito essas novas viaturas. Sabemos também do programa que vem sendo feito também com relação à balada segura, vereador Eloy, aonde temos também algumas regiões que cabe sim à Brigada Militar fazer uma fiscalização mais árdua, mais pertinente, com relação a essa questão da perturbação do sossego público, aonde simplesmente a gente coloca como na Rua Independência, no centro da cidade, mas estão acontecendo alguns casos semelhantes na Praça Santa Terezinha. Temos também algumas reclamações de alguns moradores no bairro Industrial, onde os jovens estão fazendo as suas bagunças, as suas festas, mas sem respeitar o cidadão, o próximo. Então, isso também vai auxiliar, e muito, vereador Dallalana, para a Brigada Militar. Para a Brigada Militar. Então, isso a gente vem conversando, a gente vem dialogando, temos muito ainda que melhorar, mas temos que fazer essa ênfase, esse destaque de uma maneira muito lúcida, vereador Patucci, no que diz respeito à Brigada Militar, que até então vem sim fazendo o seu trabalho da maneira como cabe. É que quando se fala em segurança, né, vereador Matheus, a gente sabe que as leis são sujas, né? As leis são sujas, infelizmente as leis acabam protegendo os bandidos e não protegem o cidadão de bem. Isso é fato, não sou eu que estou falando, vocês são testemunhas no dia a dia, vereador Valdo. Então se torna bem complicado. Mas nós temos um papel importante, somos vereadores de Passo Fundo, nós temos sim um trabalho em conjunto, independente do vereador ser mais da pasta da área de segurança, o outro não, mas enfim, aqui é um conjunto, somos em 21, que certamente iremos lutar por essa causa, sem dúvida nenhuma, e isso vai nos beneficiar não somente a nós, mas a comunidade que precisa e que luta e que pede uma segurança mais ativa, mais participativa, muito mais do que já é feito. Então, quero fazer essa observação no que diz respeito a esse tema que nos deixa preocupado e, de fato, a gente tem que debater, tem que trazer, sim, à tona, seguidamente, porque senão vai se transformando, vai só aumentando e nada é feito. Nós temos capacidade suficiente, sim, com o Executivo, a nível estadual e a nível federal, para dar uma resposta imediata para a população no que diz respeito à questão da segurança da nossa cidade. Eu quero também trazer aos nobres colegas, telespectadores que nos assistem, algumas das nossas demandas, alguns dos nossos pedidos no que diz respeito ao trânsito da nossa cidade, vereador Rufa. Não desistimos e não iremos desistir da nossa lombada novamente na entrada propriamente da Planaltina para Roselândia. A gente está em conjunto, eu sei aqui que vários vereadores daquela localização e outros também já fizeram o mesmo pedido. Sabemos muito bem o porquê não foi feito até agora, mas nós vamos ser prestigiados logo, logo com a inauguração
do Passo Fundo Shopping, no bairro São Cristóvão. Conversamos já com o secretário Gonçalves. Ele nos orientou, nos disse que a partir do momento da inauguração, mudanças serão feitas naquela localidade com relação ao trânsito. Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. Eu acredito que mudanças serão feitas no que diz respeito ao trânsito. Agora, no que diz respeito principalmente a essa questão, acidentes continuam acontecendo naquela localização e nós temos que sim tomar medidas e não deixar apenas um comerciário local impedir que seja instalado uma lombada física naquele local. Pois não, o vereador Dalalana vai fazer uso da parte, vereador Dalalana? Pois não, vereador. Muito obrigado pela parte, vereador Rui, parabéns pelo grande expediente que Vossa Excelência está fazendo, sempre muito pautado, sempre da legalidade, da segurança do que fala. E lembrar, vereador Rui, eu sou do tempo que a comunidade do São Cristóvão não tinha nenhum vereador nessa casa. O vereador Rufa lembra bem disso. E olha que faz alguns anos, vereador Pedro Danelli. Eu, principalmente, porque tinha uma ligação muito grande com aquele bairro, por causa do secretário hoje da Agricultura, Tonico, que morava lá, sempre foi candidato a vereador, e o que ele precisava, ele vinha no nosso gabinete para pedir. Essa reivindicação do bairro Planaltina, desde quando a gente começou a luta pelo aquele asfalto naquela avenida, graças a Deus foi conseguido, aquele asfalto que atravessou toda a Vila Planaltina até lá na Roselândia, que era uma buraqueira infernal, a gente já apelou para quando estava fazendo aquele asfalto, agradecendo já o prefeito na época que fez, que fizesse uma rótula ali, porque aquilo ali é uma roleta russa. Graças a Deus não tem acontecido acidente com danos maiores. Mas vai acontecer, isso é uma tragédia anunciada. Então já faz mais de 15 anos que a gente pede que você faça uma rótula, que você faça um recuo naquilo ali. Eu acho que todos os vereadores que passaram por essa casa, já vereador Pedro Danelli, já pediram para que isso acontecesse. E eu sempre disse, depois que se elegeu você, vereador Tiaquinho, Rufa, eu disse, vou parar de falar dessa rótula aí, porque está ficando chato já, e não acontece. Passou 3 prefeitos, passou 5 mandatos, e nada de uma rótula ali na entrada da Planaltina para ali salvaguardar a vida da população de Passo Fundo do pessoal da São Cristóvão. Obrigado, vereador Dalalana, para vocês perceberem que fazem anos já essa reivindicação. Mas a gente não vai desistir. Vamos lutar até o fim, né, vereador Tchequinho, que também representa aquela região. Pois não, vereador? Gleison Consalter, meu grande líder do PSB. Gleison, na verdade, quero te parabenizar pelo teu grande expediente e parabenizar também pelo teu excelente trabalho que tu tem feito aí para a nossa comunidade. Nós somos da mesma região e você falaste ali no Quebra-Mola, né, que é em frente àquela loja da Agrícola Rosso, que o que mais me deixa triste é que aquele Quebra-Mola existiu ali. E depois fizeram uma reforma ali de asfalto e tiraram o quebra-mola. Aí nós chegamos a fazer manifestação lá, o vereador Rufa lembra? Eu, o vereador Rufa, o senhor, o padre Wilson, na época ainda, reivindicando que voltasse no mínimo aquele quebra-mola que evitaria muitos acidentes. Ali já teve acidentes fatais e a gente fica triste. O que eu quero dizer é o seguinte, agora com a nova inauguração do shopping novo que está para vir aí logo, eu acho que esse ano ainda inaugura, então a Secretaria de Segurança ali diz que vai ter uma grande arrumada em tudo aquele sentido ali, em tudo aquele acesso ali. Então vamos esperar para que eles deixem a nossa comunidade ali com muita segurança, através então dessa grande mudança do trânsito, através da inauguração do shopping. Gleison, lhe parabenizo novamente e dizer que se der para o senhor hoje me conceder os 8 minutos de liderança do partido, será muito bem-vindo. Eu preciso dos minutinhos hoje. Se não der os 5, os 3. Tá bom? Obrigado pela parte, vereador Tchequinho. Realmente, faz um bom tempo, né, vereador Rufa? Então, vamos aguardar. Não custa mais um tempinho, mas agora realmente nós vamos cobrar. Vamos cobrar, até porque é uma rua, um acesso de muita movimentação. Já aconteceram vários acidentes, e acidentes gravíssimos,
Então, de fato, vamos ficar atentos e vamos cobrar do secretário para que alguma medida seja tomada. Como foi tomada, colegas vereadores, a utilização e o ligamento, vereador Alex, das sinaleiras ainda referentes ao trânsito da Rua Daltro Filho com a Minas Gerais e também da Coronel Chicuta com a própria Minas Gerais, aonde estavam instaladas, mas porém não ligadas. Passou um bom tempo e ali a gente passa diariamente pelas aquelas ruas, vereador Eloy, a gente sabe, é um movimento intenso, precisava ir muito de uma sinalização através das sinaleiras e foi efetuada agora, vereador Valdo, está lá, então o trânsito acabou ficando mais acessível naquela região, até porque é um acesso secundário, é um desvio para quem não quer pegar a Avenida Presidente Vargas, para vir para o centro ou para ir para o bairro, é um acesso secundário e acabou ajudando e muito, minimizando o fluxo de veículos daquela região. Eu quero ainda, nesses minutos que me restam, colegas vereadores, sempre também que venho até essa tribuna, no nosso grande expediente, além da educação, tem uma outra pasta que a gente defende e ajuda da melhor forma possível, no que diz respeito ao nosso esporte. A gente sabe que a Secretaria de Esporte, através do professor Giba, o que pode, vem auxiliando, principalmente nas questões relacionadas ao futebol. Mas, quando se fala em esporte, a gente tem que ampliar muito mais modalidades esportivas, vereador Alex Necker. E nesse sentido, a gente sabe que vários atletas locais da nossa cidade, principalmente no que diz respeito a atletas individuais ou em equipes, principalmente no que diz respeito a atletas de lutas, Muay Thai, enfim, que já visitaram aqui nossa casa, sempre pedindo apoio para os nobres colegas vereadores. A gente lembra muito bem disso, algumas dessas equipes já foram homenageadas, mas a questão maior é a falta de incentivo, muitas vezes, no que diz respeito a essas modalidades. A gente acaba lembrando muito do futebol, do voleibol, e essas questões são deixadas de lado, vereador Rufa. E a gente sabe que muitos lutadores, principalmente no que diz respeito à questão de lutas, eles vão nos representar fora de Passo Fundo. E não vão a passeio. Não vão simplesmente a passeio, vão lá para nos representar e representam muito bem. E além disso, acabam trazendo troféus para a nossa cidade. E muitas vezes eles têm que retirar do seu próprio bolso. Isso a gente acompanha diariamente, vereador Dalalana. Isso se torna inviável muitas vezes. A gente sabe, tem gastos, tem despesas. E como a gente pode, a gente ajuda, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. E eles nos representam, levam o nome da nossa cidade. Então, nesse sentido que a gente volta a citar, a pedir, dentro das necessidades, dentro das possibilidades, mas tem como sim, através da Secretaria de Esporte, nos auxiliar, principalmente nessas questões, um auxílio, porque de fato estão representando e muito bem a nossa cidade. E outra questão que eu não posso também deixar de lado, e que vem crescendo e muito na nossa cidade, e não é de hoje, são as corridas de rua. E de uma maneira muito especial. Senhor presidente, por favor, me concede 5 minutos. Comunicação urgente, importante, líder PSB. Concedido, nome vereador. Obrigado, presidente. Eu quero fazer essa referência de uma maneira muito especial, porque ontem teve uma etapa de corrida de rua, não foi organizada pela Secretaria de Esporte, pelo Executivo Municipal, não é uma corrida
Municipal, mas queremos fazer uma referência porque a equipe da Câmara de Vereadores, o pessoal, os funcionários montaram uma equipe e acabaram representando, e muito bem, ontem, pela parte da manhã, com tempo feio, um pouco frio, né, MQS? Você foi um dos corredores também que estavam participando. Queremos fazer essa referência porque cada um dentro do seu perfil, cada um desempenhando da maneira que coube, mas foram contemplados com a equipe de maior integrantes, não foi, Miquel? O Antônio também, a Carla, enfim. Não vou citar todos, porque de repente posso deixar alguém de fora, o Ivaldo, mas representaram e muito bem. Ganharam como a equipe de maior participantes, a Karina, e já estão sendo convidados também para participar de outras etapas, independente se for vinculado às etapas de corridas de rua municipais ou particulares. Então, mais uma vez, fico meus parabéns a cada um, cada uma, que de fato representaram a Câmara de Vereadores. Representaram a Câmara de Vereadores. Colegas vereadores, também destaco, que estiveram alguns presentes, alguns participaram. Então, enfim, tem que ser dito isso aqui, porque... Obrigado, Antônio. E está aqui o troféu, como a maior equipe, maior número de participantes. Muito obrigado, Antônio. Fica novamente o incentivo. A gente sabe que muitos dos nossos funcionários nos auxiliam diariamente aqui. E aqui mudando um pouco o assunto, mudando um pouco o foco, mas não totalmente. Nos auxiliam diariamente, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, que a gente chegou aqui sem saber, de fato, o que aconteceria, o dia a dia da Câmara Municipal de Vereadores, e aos poucos, com a ajuda desse pessoal, que precisaria, sim, de uma valorização maior. Sempre estão diariamente, nunca, em momento algum, nos dizem não, estão sempre aptos, sempre prontos para nos auxiliar e nos deixar aptos para fazer a coisa certa. Estamos aqui sempre para fazer o bem, executar o bem e não fazer as coisas de maneira erradas. Então está aqui os troféus, mais uma vez um troféu bonito, parabéns, todos os funcionários representaram muito bem a Câmara de Vereadores. É esporte, lazer, entretenimento. A gente tem que observar e tem que fazer, sim, essa relevância para esse aspecto relacionado ao nosso esporte. E também, dentre as corridas de rua, para finalizar, eu quero destacar uma indicação nossa, que vem sendo realizada. Então, muitas vezes a gente coloca como indicação para o executivo não vai nem olhar, vereador Fernando, nem vai dar muita atenção, mas nem sempre, em algumas no que tem a condição de ser realizada, eles acabam colocando em prática. Como foi uma de nossa autoria, dentro da área do esporte, principalmente nas etapas municipais, que são as corridas de rua para as crianças, onde a gente vê etapas sendo realizadas de maneira particular, ou seja, o pai e a mãe que têm condições de pagar, não tem problema algum, mas quem não tem condições? Você vê muitas crianças que adoram brincar, adoram correr, não podem participar muitas vezes por causa da questão financeira. E com essa indicação do nosso gabinete, não está acontecendo em todas as etapas municipais, mas pelo menos na metade a gente está vendo as corridas de rua, vereador Alex, com a participação das nossas crianças, sem custo algum, vereador Paulo Neto. A gente vê muitas vezes o esporte, a educação, para tirar do caminho da drogadição, do álcool,
das más companhias. Então, tudo começa desde pequenininho. Então, só para esclarecer, esse seria o nosso grande expediente da tarde de hoje. Agradeço mais uma vez a atenção de todos os colegas e da comunidade que estão nos assistindo neste momento. Obrigado, senhor presidente.